Olá, meu nome é Josaneira Guzmão, sou acadêmica do nono período do curso de enfermagem e esse é meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Noções de Aprendizagem Prática em Primeiros Socorros no Ambiente Escolar, tendo como orientador o professor Jadson Bandeira. Antes de mais nada, é importante ressaltar o que são os primeiros socorros. Bom, os primeiros socorros são os cuidados ofertados de forma rápida a uma pessoa vítima de um acidente ou mal súbito, onde o estado físico dela pode representar perigo à sua vida. Para que esse atendimento seja realizado, é importante que seja obedecido um protocolo, dividido em etapas básicas e cumpridos de forma correta para que se tornem mais eficazes. A principal finalidade é manter os sinais vitais ativos, pois isso evita o agravamento da situação até a chegada do atendimento especializado. Qualquer indivíduo pode prestar esse socorro? Bem, o ideal é que o atendimento seja feito por um profissional capacitado, mas isso não quer dizer que outras pessoas que não sejam da área da saúde não possam prestar esse atendimento. Qualquer indivíduo pode sim prestar o atendimento, desde que tenha um devido treinamento, como por exemplo o suporte básico de vida, onde é trabalhada a cadeia de sobrevivência, no qual se faz o reconhecimento e realização da manobra correta em uma reanimação cardiopulmonar. Como já falado, essa pessoa deve ser capaz de reconhecer situações que possam trazer risco à saúde da vítima. Para isso, é importante que o indivíduo que irá prestar o socorro mantenha a calma e o controle de toda a situação. E se o indivíduo não prestar socorro por qualquer outro motivo? Ele estará cometendo o crime de omissão de socorro que é previsto no artigo 135 do Código Penal Brasileiro. Desse modo, é importante a aprendizagem das técnicas de primeiros socorros e a existência de pessoas preparadas para qualquer situação de risco, a fim de evitar possíveis acidentes ou até mesmo óbitos. Essa aprendizagem dentro do ambiente escolar deve ser realizada de forma abrangente, englobando todos os profissionais, como professores, diretores, cozinheiros, porteiros, agentes de limpeza, alunos e até mesmo seus responsáveis. Tal aprendizagem é importante porque a mesma não irá se restringir apenas ao ambiente escolar, mas para toda e qualquer situação que envolva o risco de vida. Em relação aos objetivos, temos o seguinte: o objetivo geral, que é descrever a importância e a carência da aprendizagem em primeiros socorros para os profissionais do âmbito escolar, e os objetivos específicos, explanar acerca do conceito e objetivo das noções em primeiros socorros, apresentar os níveis de conhecimentos que os funcionários que atuam na escola têm sobre os procedimentos em primeiros socorros e retratar a importância do conhecimento em procedimentos básicos de primeiros socorros no ambiente escolar. Na metodologia do trabalho, se utilizou como método de pesquisa a revisão integrativa de literatura, tendo em vista a análise da temática sendo conduzida pela seguinte pergunta: qual a importância da aprendizagem em primeiros socorros no âmbito escolar? Já a coleta de dados se deu na seleção de estudo com base em dados online da Biblioteca Virtual da Saúde, BVS, LILAC, Cielo e PubMed, no período de junho a setembro de 2021, utilizando os seguintes descritores: primeiros socorros, educação em saúde, emergências e saúde escolar. Já a análise de dados foi realizada de forma descritiva, utilizando tabelas com os seguintes itens: autor, amostra, escolas e os principais resultados encontrados. Falando sobre os resultados, podemos observar que foram selecionados no primeiro momento 284 relatos identificados no banco de dados de busca. Dentre esses 284, 274 foram excluídos e 10 incluídos na revisão. Após a análise e revisão, esses foram os principais resultados. 53,12% dos profissionais das escolas não possuem conhecimento algum em primeiros socorros. Já 43,1% afirmaram que já receberam algum tipo de treinamento na graduação, porém, alegam não ter segurança em atuar diante de alguma situação de risco. E 46,9% declararam que já presenciaram algum tipo de situação de risco e que seria fundamental o conhecimento em primeiros socorros. Contudo, sua grande maioria afirmou que não sabiam como agir diante do ocorrido. Dessa maneira, podemos observar que em todos os artigos incluídos nessa revisão houve o relato de despreparo e falta de conhecimento dos profissionais que compõem a comunidade escolar.
Esse despreparo e a falta de conhecimento precisa ser visto como uma preocupação, pois as escolas são ambientes propícios a acidentes, como quedas, cortes, ferimentos, hemorragia, asfixias, engasgos e até mesmo paradas cardiorrespiratórias. Porém, como já abordado, grande parte dos funcionários escolares não sabem agir diante de tais situações de risco. Contudo, vale ressaltar que as amostras que fizeram testes antes e depois de treinamentos realizados observaram um grande avanço no nível de conhecimento dos profissionais. Ou seja, a obtenção de conhecimento e a prática em primeiros socorros são de fundamental importância em todo e qualquer contexto social, principalmente quando falamos em ambiente repleto de crianças e adolescentes. Prosseguindo, é importante abordar a Lei nº 13.722 de 2018, mais conhecida como Lei Lucas. Essa lei foi sancionada com o objetivo de determinar que todos os profissionais das escolas de educação básica tenham capacitação em primeiros socorros. Ela possui essa denominação porque em setembro de 2017, durante uma excursão, o aluno Lucas, de apenas 10 anos, se engasgou com um pedaço de salsicha após comer um cachorro-quente fornecido pela própria escola. Durante o ocorrido, nenhum dos profissionais da escola soube como agir e, infelizmente, a criança veio a óbito. Esse acontecimento fez com que se tornasse essencial que escolas de educação básica sejam obrigadas a solicitar treinamento para que casos como esse não sejam repetidos. Assim, finalizando o trabalho, mostra-se de maneira clara que, apesar dos inúmeros estudos, boa parte das escolas ainda não obteve o costume de aderir aos treinamentos recorrentes em primeiros socorros. E é aí que devemos cobrar do poder público a fiscalização de maneira eficiente desses ambientes escolares, a fim de saber se os seus profissionais estão habilitados a agir em situações de risco, com o objetivo de evitar a ocorrência de mais casos tristes como o do Lucas. As escolas não devem só ofertar o treinamento prático em primeiros socorros, como também manter atualizado todo o corpo escolar, realizando treinamentos de no mínimo uma vez ao ano. O ideal seria que toda a população escolar consiga saber ao menos os princípios básicos dos primeiros socorros, mas o que se observa é o contrário, ou seja, uma população com déficit de informações acerca desse assunto de extrema relevância dentro do contexto da saúde. Acidentes com crianças são mais comuns do que se imagina. Logo, é de extrema importância que esses profissionais estejam devidamente preparados para as qualquer situações de risco, seja com o intuito de evitá-las, seja para saber o que vai fazer diante de tal situação. Assim como estarem sempre buscando atualizar os seus conhecimentos, quer seja na teoria, quer seja na prática. Essas são as referências do trabalho que vocês podem observar com mais calma. E obrigada pela atenção de todos.